Pessoal, eu queria começar abordando com vocês conceitos, tá? Às vezes a gente usa nomenclaturas equivocadas justamente por desconhecimento do que é uma coisa e o que é a outra. Então, quando a gente fala de atividade física, vocês ficam assim, pô, fulano faz atividade física regularmente. Atividade física é toda atividade que não tem um caráter de treinamento. Então, por exemplo, se eu estou lavando a louça aqui na minha casa, isso é uma atividade física. Porque eu estou fazendo uma atividade do meu cotidiano aonde eu vou usar o meu corpo, os meus braços, as minhas pernas. Então, tudo que você usar o seu corpo para produzir algo, isso é atividade física. Vou arredar o sofá para varrer atrás, isso é uma atividade física. Vou pegar meu filho no colo para balançar porque ele está chorando, isso é atividade física. O treinamento físico, ele tem uma outra característica, que é quando eu idealizo uma melhora de algum componente de performance motora e eu vou destinar uma rotina de movimentos com um objetivo fim. Por exemplo, eu faço 2.400 de corrida em 12 minutos. E aí você estabelece que você quer fazer uma distância maior no mesmo tempo ou em menor tempo. E aí Professor, você pode falar, professor, só pode deixa eu falar. interromper agora. O senhor falou é uma medida que a pessoa que inventou, não sei quem foi, mas o senhor certamente conhece, e essa é uma conta das mais precisas que eu fiz na minha vida, porque eu fiz isso para poder passar no concurso da polícia com 39 anos, com 37 anos, né? Sim, Agora com 52. Então, essa conta é perfeita. Eu também corro, eu não corro 5 km, mas toda semana, assim, duas vezes por dia, 4, 3,5, que é a minha volta que eu dou sempre, né? Que já é sim. bom, já tá bom para mim. E hoje, se eu for fazer isso, mesmo correndo 4, eu não consigo fazer. Esses dias eu tentei, não consegui fazer essa conta, esse É. tempo. Então, é uma coisa precisa. Você não precisa ser um grande atleta para fazer isso, mas se não correr um pouquinho, não treinar, não faz Não essa faz. performance. Dois, É. essa é a conta. 2 de 400 2.400 em 12 em 12 minutos. minutos. Esse relato eu queria A deixar. maioria dos TAFs policiais, militares, é esse protocolo. E eu vou te explicar por quê, Phil. Porque o que Muito interessante. acontece? Se você pegar essa medida de 2,4 km e a gente for caracterizar isso em caráter de treinamento, isso não é um treino longo, mas isso também não é um treino curto. Isso é o que a gente chamaria de treino intermediário. Ô, Mili, ô, Mili, Quando a gente pode botar um fala café pro titio? Quando a gente Tá fala bom. de resposta motora, existem algumas variáveis de resposta motora que elas correspondem a treinos curtos ou treinos longos. E aí o que acontece? Se você pegar um cara que ele tem uma boa resposta motora para treino longo, que seriam treinos de resistência, esse cara ele aguenta grandes distâncias com o que a gente chama de pace, que é medida de velocidade de corrida, mais alto. O cara aguenta uma marcha de 30 quilômetros com uma mochila e banca bonito. Compensação, você tem outras características físicas que caracterizam o que a gente chama de velocistas, que são os caras rápidos. E aí esse cara, ele vai conseguir, por exemplo, fazer curtas distâncias com muita velocidade, mas talvez esse cara não banque É uma marcha muito, tio. longa e vice-versa. E aí quando você Não, pega é essas muito. Como é que vai medidas de regar essa distância de foto? TAF de 2.400 para 12 minutos, Aí, ele faz o que a gente chama de componente intermediário, que é o cara Entendi. que nem é excelente em resistência, nem é excelente em velocidade, mas ele tem uma E boa acertaram, né? equivalência das duas coisas, entendeu? Que E seria acertaram, que a conta é. que seria o cara que é mais apto, por exemplo, para atividade policial, que o cara tem que bancar de tudo, né? Essa Muito seria mais legal, ou é. menos a ideia. Mas legal a tua Legal. observação, obrigado, cara. E aí, quando a gente fala de treinamento físico, a gente fala justamente de alguém que quer melhorar uma valência física ou uma condição física específica. E aí a gente usou esse exemplo de 2.400 em 12 minutos, e aí você imaginar assim, poxa, eu quero fazer 2.600 em 12 minutos. E aí vai você vai tomar café montar um agora? esquema de treinamento. Que esse esquema de treinamento ele vai se basear em cima de uma lógica de num dia eu vou fazer corridas mais curtas e mais rápidas para melhorar o meu VO2, que é a capacidade de oxigenar o meu corpo.
minha potência de membros inferiores para correr mais rápido. No outro dia, o cara vai correr 6, 7, 8 quilômetros para melhorar a capacidade de resistência periférica, que o professor Elmo falou com vocês sobre isso, que é a capacidade de você rodar mais sem que a tua perna fique exausta. E aí você faria um equilíbrio entre isso. Então, o que, que é isso? Isso é treinamento físico. Por quê? Porque você tem um objetivo fim. Você quer melhorar algo específico que você sabe o que é, e aí você vai montar uma estratégia de treinamento com o objetivo fim que você determinou. Então, eu estou só conceituando isso para vocês entenderem a diferença entre uma coisa e outra. Rotinas do dia a dia são atividades corriqueiras, né? Atividades onde você usa os seus componentes motores para executar, e o treinamento físico seria uma programação específica para você melhorar valências físicas. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito? Não? Tranquilo? Vamos adiante. Para se entender o treinamento físico aplicado nos dias atuais, é necessário conhecer a construção do senso comum sobre treinamento. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que, quando a gente fala, por exemplo, assim, de musculação, fulano faz musculação. Existe um senso comum sobre o que é a musculação. Se eu falar para vocês assim, o Alfeu faz musculação 4 vezes na semana. Imediatamente na mente das pessoas que já teve ou tem alguma experiência com musculação, vocês já imaginam um conjunto de exercícios, vocês já imaginam o tempo de descanso entre as séries, vocês já imaginam, por exemplo, uma ideia de periodização, ele treina tais e tais exercícios na segunda, ele treina tais e tais exercícios na quarta. Isso é o que a gente chama de construção de senso comum. E a minha ideia é a gente discutir com vocês por que que isso foi construído. Por que que as pessoas têm esse senso comum? Por exemplo, se eu falar para vocês assim, fulana faz aula de pilates, imediatamente vem na mente de vocês uma ideia de senso comum. Por exemplo, o pessoal aí lá da Marinha, a galera faz TFM, todo mundo já imagina barra, flexão de braço, abdominal, corridas longas, como é que é? O treino de cavalo, né? Operações Cavalo. Operação Cavalo. Então, isso é o senso comum. E aí eu trouxe um pouquinho dessa conceituação histórica para vocês entenderem até o porquê que hoje em dia a gente tem um entendimento de treinamento um pouco defasado em relação à ideia que a gente deveria ter, porque as nossas polícias merecem treinamento físico de qualidade. Esses homens, eles merecem ter o melhor que a gente puder oferecer do ponto de vista de conhecimento técnico para operarem com melhor qualidade, pô. Beleza? Deixa eu passar aqui. Então, 2 marcos importantes da educação física brasileira. A gente vai pegar ali os meados dos anos 30, que foi quando tudo começou aqui do ponto de vista organizacional, dentro de uma ideia muito embrionária de treinamento. Você tem o treinamento físico militar surgindo mais ou menos nessa época, e você tem também o movimento do fisiculturismo no Brasil, que eram as primeiras academias de musculação, que eles nem chamavam de academia naquela época, eles chamavam de ginásio, porque nos Estados Unidos era uma cultura crescente já, os caras treinando, ficando mais fortes. E aí você vem com a ideia de que o treinamento físico militar ele foi influenciado, obviamente, por essa questão de imigração, né, de outras etnias, europeus, portugueses, uma preparação física muito rudimentar, focada justamente nas atividades militares, que era equitação, né? Os caras andavam a cavalo. Quais foram as datas mesmo, professor? Cara, o que eu achei de estudo falando sobre isso, ele remonta aqui, 1929. A primeira faculdade de educação física ela é criada aproximadamente em 1932, dentro de uma base militar no Rio de Janeiro. Ali e o fisiculturismo, que data? 30, década de 30, início da década de 30. Você vai achar alguns registros falando de 1898, iniciozinho, finalzinho dos anos de 1800, como os primeiros relatos, mas a data que você acha de registro histórico é essa aqui, 1930. Obrigado.
E aí o que acontece? Dentro do universo do treinamento militar, começa-se a estudar treinamento físico dentro da primeira universidade de educação física brasileira, dentro da base militar no Rio de Janeiro. Tanto quando a gente estuda lá na Faculdade de Educação Física a história da educação física, você tá lá, os primeiros passos.